muita alegria que nós estamos fazendo esse trabalho para o Núcleo, né? Que é uma casa que eu iniciei de gratas e honrosas lembranças. Então, nós vamos fazer a prece e depois nós vamos entrar no tema que é o Pensamento e Vida, aquele livro de Emmanuel. Nós vamos, então, fazer a prece. Jesus, amigo, nós te agradecemos, Senhor, a oportunidade que se renova. E muitas vezes não entendemos o peso, o valor da nossa responsabilidade como espíritas, principalmente na época atual, onde se afere o testemunho, a fé e a confiança dos espíritas. Então, ampara o nosso propósito, Senhor, e sejamos amparados pelos benfeitores espirituais do Núcleo, do nosso irmão maior Eurípides, o nosso Chico, Dr. Bezerra, enfim, os trabalhadores incansáveis do bem. Em nome, então, desses amigos, em nome vosso, Senhor Jesus, e, sobretudo, em nome de Deus, nosso Pai Criador, nós iniciamos a nossa reunião da noite. Então, meus amigos, como nós falamos, um livro de Emmanuel chamado Pensamento e Vida, que, infelizmente, muitos espíritas não leram. Eu fiz esse trabalho lá na nossa casa de Eurípides, para vocês terem uma ideia, cerca de 50 e 60 pessoas no salão, agora, nessa pandemia. E eu perguntei quem tinha lido esse livro, nenhuma daquelas pessoas tinha lido esse livro de Emmanuel, que é um livro importantíssimo para o nosso dia a dia, e nós vamos ver ao longo do tema. Então, um amigo disse que Kardec codificou a doutrina espírita e que Chico Xavier decodificou o espiritismo. É uma verdade. Ele detalhou, explicou, aprofundou e ampliou a doutrina que é apresentada por Kardec. Na data de hoje, nós temos em torno de 535 livros editados. E o Geraldo Lemos Neto, Geraldinho, como é conhecido, muito amigo do Chico, chegou a dizer que nós vamos demorar séculos para estudar e entender a contribuição de Chico Xavier como fenômeno mediúnico e humano. Ele tem livros traduzidos para o espanhol, o russo, francês, inglês, italiano, esperanto, japonês, finlandês, além de outras línguas que não me ocorrem agora. Calcula-se que haja prontos para irem para o prelo cerca de 50 livros na mão de instituições, pessoas físicas, suficientes para editar 50 livros. O Chico psicografava e entregava, não ficava com o original. 62 delas foram publicadas após a sua morte. Explica-se. E, infelizmente, repito, a obra do nosso Chico não é muito estudada. Então, nós vamos refletir sobre esse livro que nós falamos, Pensamento e Vida, que foi lançado em 11 de fevereiro de 1958, pela FEB. E, no prefácio, Emmanuel diz que este livro é o resultado de estudos que são feitos no plano espiritual, em escolas, vejam bem, preparando espíritos para em trânsito para o berço, ou seja, em nova reencarnação. Então, são espíritos preparados, e esse livro é estudado lá. Algumas páginas que falassem ao espírito dos problemas do espírito, algo leve e rápido que condensasse os princípios superiores que nos orientam a rota. Por que Emmanuel chamou o livro de Pensamento e Vida? Para informar aos companheiros internados na esfera física
de que o nosso pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos. Então, a mente, ele começa pela mente. É o espelho da vida em toda parte. Por consequência, em todos os domínios do universo, vibra, pois a influência é recíproca. É o princípio da interdependência e repercussão. O reflexo esboça a repercussão. O reflexo esboça a emotividade. E a emotividade plasma a ideia. E a ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Então, não tem como nós nos ocultarmos com subterfúgios. Nós podemos enganar a nós mesmos, encarnados. Muitas vezes nós começamos com uma pessoa, mostramos até um determinado enfado pela conversa da pessoa, mas plasmamos um sorriso e a pessoa não lê, não sabe que nós não estamos gostando daquela conversa. Mas isso é no campo da esfera física, porque na mente, de mente para mente, de encarnada para desencarnados e de desencarnados para encarnados, ninguém é invisível. Todos nós somos visíveis. Nós respirando no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Por elas, estacionamos sob a fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam. E Emmanuel conclui: o reflexo mental mora nos alicerces da vida. Então, Emmanuel aborda 30 temas nesse livro, que correspondem, a rigor, ao que nós somos, ao que nós fazemos, ao que nós respiramos, ao que nós sentimos, ao que imaginamos. Por aí. Então, hoje nós vamos refletir sobre os seguintes assuntos contidos no livro. Desses 30, nós pegamos vontade, fé, trabalho, associação, sugestão, hábito, oração, obsessão, morte e amor. 10 itens dos 30 que estão no livro. Então, vamos começar pela vontade. Emmanuel fala que ele compara a mente humana a um grande escritório que é subdividido em diversas seções de trabalho. Do desejo, da inteligência, da imaginação, da memória, arquivando a súmula das experiências adquiridas. Nós não precisamos ir a uma cartomante, uma buenadista, para saber quem nós fomos. Nós fomos quem nós somos hoje. É só estudar, é só pesquisar as nossas tendências, as nossas inclinações, os nossos desejos. É o que nós fomos. E daí o peso muito grande dos pais que não levam os filhos através do exemplo. O Chico dizia, a quem perguntou, ele tinha respostas surpreendentes, as perguntas mais complexas. Então, perguntaram a ele como educar os filhos. Então, ele disse, 80% exemplo e 20% impor limites. É o que acontece. Acima de todos, porém, de todos esses departamentos, do desejo, da inteligência, da imaginação, da memória, que arquivam as nossas experiências adquiridas, acima desses todos surge o gabinete da vontade. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Depois de milenares viagens nas províncias obscuras do instinto, a divina providência concedeu-nos a vontade. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. E sobre a fé, se nós analisarmos bem a vontade,
o alto poder da vontade, Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele fala que a vontade é a alavanca da alma. Então, nós temos dois fatores a nosso dispor e que faz com que a gente plasme o nosso destino, ou seja, a vontade e o livre-arbítrio. Só para ilustrar, Thomas Edison, depois de 700 experiências infrutíferas acerca da lâmpada de luz incandescente, os auxiliares já não aguentavam mais, queriam parar. E ele disse, não, nós já sabemos 700 caminhos que não vão nos levar à lâmpada. Então, nós estamos próximos. E, realmente, eles ficaram próximos e, logo, logo, Thomas Edison descobriu a lâmpada incandescente. Sobre a fé. Acerca da fé, Emmanuel esclarece. Para encontrar o bem e assimilar-lhe a luz, não basta admitir a existência. É indispensável buscá-lo, com perseverança e fervor. O que é perseverar? Perseverar é persistir, é obstinar-se, é ser firme, é ser constante. O que os grandes artistas, com pendores, às vezes com muitas lutas, muitos sacrifícios no mundo material, conquistaram o mundo através do seu gênio, das suas artes. Firmeza, constância e perseverança. O delicado é que, em matéria de fazer o bem, disse Militão Pacheco, que foi um médium da Federação Espírita Brasileira, que, em matéria de fazer o bem até hoje, nós temos sido constantes na inconstância e fiéis na infidelidade. Perseverar importa ir com fervor, é ir com disposição, com apetite, com animação. Nada pior do que o trabalhador triste, desanimado. Aliás, um amigo disse que o médium triste ou ele está com fome ou ele está obsidiado. E nada se faz, portanto, caminhando nessa trilha de raciocínio, sem a confiança. Nós precisamos ter confiança, que é a fé. Fé é confiança. Eu tenho fé que eu vou me formar na medicina, diz o garoto na primeira aula do pré-vestibular. Eu tenho fé que eu serei um exímio violinista, diz o garoto que quer estudar violino. Então, tem que ter fé, tem que ter confiança e tem que ter perseverança. Nada se faz sem a perseverança. A fé não encontra definição no vocabulário vulgar, diz Emmanuel. É força que nasce com a própria alma, certeza instintiva na sabedoria de Deus. Portanto, nós precisamos, minha gente, ter fé na fé, o que muitas vezes nós não temos. E da fé nós vamos para o trabalho. Se pretendemos conquistar a luz dos planos superiores, é indispensável que a nossa vontade abrace espontaneamente o trabalho por alimento da alma. E é através do trabalho que a alma se emancipa. Quem não trabalha se situa à margem do caminho. Disse Jesus, meu Pai trabalha até hoje. Gente, não existe o nada. No universo não existe o nada. Não existe nada que não esteja sob o domínio das leis de Deus. Vamos pensar em Jesus e vamos pensar em outro apóstolo. Gente, Jesus não tinha uma pedra para deitar a cabeça. Palavras dele. Pés descalços. Uma cidade pequenininha, Jerusalém, Nazaré. Mudou o mundo antes e depois do Cristo. Hoje nós podemos considerar que existem mais de 2 bilhões e 500 mil cristãos. Jesus tinha dinheiro? Não. Jesus tinha poder?
Tinha conluio com o poder vigente na época? Não. E, no entanto, ele transformou o mundo como? Através dos seus ensinos e, sobretudo, do seu testemunho. Nós temos outro exemplo, como nós falamos no início, que é o nosso Chico Xavier. Pobre, aos 5 anos perdeu a mãe, aos 8 anos teve que trabalhar. Trabalhava num empório até 8 horas da noite, depois ia para casa, ia regar a horta, e pequenininho, ele teve um problema pulmonar, que trabalhou numa fábrica de cimento, cheio de doenças. No entanto, teve um corpo muito forte para suportar tantas doenças. E, no entanto, Chico Xavier, nós podemos dizer que o espiritismo, até o Chico Xavier, foi um espiritismo. E depois do Chico Xavier é outro espiritismo. Quer dizer, ele desenvolveu, ampliou, explicou, detalhou, aprofundou o que Kardec fez. E o que ele tinha em seu favor? Ele tinha fé, ele tinha confiança, ele tinha vontade, e a confiança, sobretudo, de que não estava fora, não estava só. Quando Emmanuel surgiu para ele, quais foram as 3 palavras que ele entregou ao Chico como direção do relacionamento entre os dois, para que ele tivesse sucesso na prática mediúnica? Disciplina, disciplina e disciplina. E quando, logo no início, Emmanuel teve o cuidado de falar para o Chico que, se eu falar qualquer coisa que contrarie Jesus ou Kardec, por favor, você fique com os dois e me esqueça. Então, é a confiança, é a fé, é a determinação. Diferenças. Todo mundo trabalha. Não vale, contudo, agir por agir. As regiões infernais vibram repletas de movimentos. O nosso entendimento vai além do trabalho e obrigação. É importante que nos atenhamos ao prazer de servir. O trabalho, a ação, diz Emmanuel, transforma o ambiente. O trabalho, serviço, transforma o homem. Tudo na nossa natureza é fruto do trabalho. Eles estão voltando. Os grandes luminares das artes, como profetizou Chico, já estão voltando. É aquele menino de 3 anos que sentou no piano e tocou uma ópera clássica, uma página clássica. É aquele menino que pegou uma bateria e tocava a bateria como se fosse um homem grande na frente de uma orquestra de 50 homens. Eles estão voltando em todas as artes, graças a Deus. E voltarão também dentro do espiritismo, dentro das religiões, para que o Brasil, o mundo, o planeta, se transforme efetivamente no coração do mundo e na pátria do Evangelho. A prestação do concurso espontâneo, ampliando o conceito de trabalho, sem qualquer base de recompensa, desdobra a influência da bondade celestial que a todos nos ampara, sem pagamento. Nos círculos mais elevados do espírito, o trabalho não é imposto. Se o homem pudesse contemplar, diz Emmanuel, a associação, aí falando sobre a associação dos pensamentos, se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão segundo os princípios da afinidade. Ou seja, não há quem não emita pensamentos e não receba pensamentos de terceiros. Vamos considerar que existem 7,6 bilhões de encarnados e 22,7 bilhões no plano espiritual que estão esperando para reencarnar, interagindo uns com os outros. Então, não há quem não tenha qualquer pensamento que não tenha um registro do lado de lá. A associação mora em todas as coisas.
preside a todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres. O desejo em qualquer providência e em qualquer opinião. Nós somos a soma de muitos. É importante refletir isso. Em qualquer providência e em qualquer opinião, somos a soma de muitos. É assim que, quando nos detemos, olha só, gente, nos defeitos e faltas dos outros, Emmanuel ensinando, o espelho de nossa mente reflete-os de imediato, ou seja, nós absorvemos as imagens deprimentes de que se constituem, pondo-se nossa imaginação a digerir essa espécie de alimento. É por essa razão que, geralmente, os censores do procedimento alheio acabam praticando as mesmas ações que condenam no próximo, porquanto, interessados em descer as minúcias do mal, absorvem-lhe inconscientemente as emanações, surpreendendo-se um dia dominados pelas forças que o representam. Quem falou isso foi Emmanuel, que eu considero um dos maiores conhecedores, pelo menos no meu entendimento, um dos maiores conhecedores da alma humana. São 1.616 páginas que ele escreveu sobre os mais diversos assuntos. E, olha, só sobre a paciência, eu registrei 23 livros onde Emmanuel aborda, sob 23 ângulos diferentes, a questão da paciência, que também é objeto de um estudo nosso. Então, vamos ver a sugestão, como é que ela funciona. A sugestão é acontecimento de toda hora, na vida de todos os seres, com base na reflexão mental permanente. Ela não é boa nem má, ela é neutra, igual a eletricidade. Nós é que lhes damos direção, seja para o bem ou para o mal. Nossas emoções, pensamentos e atos são elementos dinâmicos de indução. Nós vamos abrir um parênteses aqui e vamos pegar o livro Sexo e Destino, na página 51, quando André Luiz encontrou Cláudio Nogueira na sala do seu apartamento. Ele estava encarnado, ele fumava e lia o jornal. Olha só, gente. Eis que duas entidades da sombra, que se achavam na antessala, se aproximam de Cláudio e agiram sem cerimônia. Beber. Um deles tateou-lhe um dos ombros e gritou: beber, meu caro, beber. O desencarnado repetiu a solicitação algumas vezes, na atitude do hipnotizador que insufla o próprio desejo. Aí já são palavras de André Luiz. Cláudio abrigou a sugestão, convicto de que se inclinava para um trago de uísque exclusivamente para si. Então, vejamos como funciona a sugestão, de lá para cá e daqui para lá. A sugestão repetida e o obsessor, agora falando sobre os espíritos obsessores, eles levam uma vantagem a respeito de nós, porque eles conhecem o nosso ponto fraco. Eles conhecem o nosso passado. E, por conhecer o nosso passado, eles conhecem o nosso ponto fraco, que às vezes é o medo. Quem quer saber o motivo de quedas as mais inusitadas possíveis dos médiuns, leiam Os Mensageiros, de André Luiz. Então, tem gente que caiu pelo medo, que caiu por não suportar críticas de familiares. Tem gente que caiu por causa da soberba, o orgulho. Outros caíram por causa do desejo de colocar a mediunidade a favor das suas conquistas materiais. E tudo aí, tudo através da sugestão, era tudo na sugestão. Então, convicto de que se inclinava para um trago de uísque exclusivamente para si, o nosso Cláudio, o assistente malicioso, vendo que o encarnado correspondeu-lhe à sugestão, coçou-lhe brandamente os gorgomilos. É uma palavra antiga,
mas gorgomilo fica na garganta, no pomo de Adão. É uma cartilagem da tireoide. O espiritismo tem isso de bom também, viu? Que nos obriga a estudar, nos obriga a procurar conhecimento. O amigo sagaz percebeu-lhe a adesão tácita e colou-se a ele. De começo, a carícia leve, depois o abraço envolvente e depois a associação recíproca. O obsessor é aquilo que eu falei, ele é esperto. Ele não tira, não procura esganar a gente, não procura fazer a gente tirar as calças pela cabeça, porque aí todo mundo corre para ajudar, não. Ele vai na sugestão. E, normalmente, naquela sugestão daquele hábito, daquele vício que nós temos, que para nós é confortável. Olha o que aconteceu com o Cláudio. O que André Luiz viu. Cláudio, homem, absorvia o desencarnado, a guisa de sapato que se ajusta ao pé. Fundiram-se os dois como se morassem, eventualmente, num só corpo. Altura idêntica, volume igual, movimentos sincrônicos, identificação positiva. Se tivesse um vidente ali, ia ver o outro, não ia ver o Cláudio, ia ver o espírito, como se fosse dentro da moldura do corpo do Cláudio. E nós vamos nos valer de um soneto de Honório Armon sobre o problema do alcoolismo, que está no livro Poetas Redivivos, também da psicografia do Chico. Ele disse: alcoólatra vampiro alça a boca debalde, ébrio desencarnado a hedionda sede aguça. Ispe dos lábios, lambe e escancara a dentuça, tateia o vidro em vão do frasco verde jalde. Mas ele não conseguiu, tipo, a mão passou pelo frasco. O frasco material e ele imaterial, sob o ponto de vista humano. Então, ele teve que tomar uma providência. Rápido caça alguém no remoto arrabalde. Alcoólatra encarnado, encontra e lhe refuça a goela que se inflama, enrubesce e empapuça, como a sacar de si mais sede que a rescalde. Agarra-se o vampiro ao bêbado por entre as vértebras do peito e as vísceras do ventre. Toma-lhe o braço e o corpo, estala a língua bronca, pronto. A associação estava feita, perfeita. A dupla bebe, bebe e as tontas na calçada, cai de borco no chão, estira-se largada, delira, geme, dorme, espolinha-se e ronca, disse o nosso Honório Armônio. Agora vamos falar sobre a saúde. A cada dia o homem se preocupa mais e mais com a saúde, e é natural. Saúde do corpo, quanto mais tempo ficar aqui, melhor. Daqui nós vamos não estar muito longe, viu, minha gente, de nós chegarmos a 150 anos, 130 anos com naturalidade. Será o tempo que nós vamos viver. Existem determinados planetas que a reencarnação dura 350, 500 anos. Por que um trabalho tão complexo que é produzir uma encarnação para a pessoa ficar pouco tempo na carne? Então, vamos ampliar esse tempo. Então, hoje, a gente já sabe. É comum dizer, fulano morreu tão novo, com 60 anos. Fulano com 70 anos estava novo. Porque, realmente, o progresso da medicina, já as academias de atividades físicas, hoje mesmo, quando eu vinha para cá, eu vi um rapaz com uma camisa de personal training. E tem uma praça aqui onde eu moro, no Recreio, que os personagens de treino vão para lá sábado, domingo e fazem a festa. E várias pessoas fazendo muitos exercícios. É natural. É importante para viver bem. Nada melhor do que um corpo saudável. Nós sabemos que hoje, a criatura, hoje a ciência vai, inclusive, no feto, até através de cirurgia, para eliminar determinadas enfermidades que poderão, porventura, surgir no futuro. Então, Emmanuel aborda o tema sobre o ângulo da saúde mental, que é assim como a posição de uma residência, diz Emmanuel, que denuncia as condições do morador, ou de um instrumento que reproduz em si o zelo ou a desídia das mãos
que o manejam. Então, gente, é um livro que é importante. O Espiritismo é a doutrina do comportamento. É importante a gente não esquecer isso. O Espiritismo é a doutrina do livro. Então, porque esse livro fala do nosso dia a dia, nos dá forças, nos dá recurso para nos defendermos. Quantas famílias se dividem por causa de questões de brigas políticas no almoço do domingo? Quantas pessoas se dividem por causa de questões religiosas também? O nosso Eurípides Bassanufo, que era um rapaz corretíssimo na época, quando ele disse que era espírita, a família esfriou os laços de afetividade com ele. Certa feita, a mãe dele, eu já falei isso, estou repetindo, a mãe dele foi na casa dele, que o pai tinha construído, porque não aguentava ele até meia-noite, qualquer hora, atender pessoas, dizer, meu filho, seu pai disse para você queimar esse tal de livros espíritas e voltar para a nossa casa, voltar para o catolicismo. O que Eurípides fez de errado? É que as pessoas têm o grande problema de querer ficar com o controle remoto da vida do outro. Que ele seja um bom espírita, ou que seja um bom católico. Uma vez uma senhora foi se queixar ao Chico do marido, mas falou que ele era um bom homem, que ele era um bom pai. O Chico foi perguntando, não, ele é um bom filho, trabalha, atende a sua mãe, ele é um bom pai, tudo isso ele é bom, mas eu quero trazer ele para a doutrina espírita, ele não vem. O Chico sorriu e falou, minha filha, deixa ele lá onde ele está, se ele é uma boa pessoa, deixa ele onde está. É melhor ele ser um bom homem longe do espiritismo do que ser um mau espírita. É isso que nós precisamos entender. Então, Emmanuel analisa os problemas morais afetando a saúde do corpo. A falta cometida opera em nossa mente um estado de perturbação, ao qual não se reúnem simplesmente as forças desvairadas de nosso arrependimento, mas também as ondas de pesar e acusação da vítima e de quantos se lhe associam. A cólera, por exemplo, e o desespero, a crueldade e a intemperança criam zonas mórbidas de natureza particular no cosmo orgânico, impondo às células a distonia pela qual se anulam quase todos os recursos de defesa, abrindo-se leira fértil à cultura de micróbios patogênicos nos órgãos menos habilitados à resistência. Muitas doenças, ou quase todas, a origem é no campo mental. Não existem doenças, a rigor, numa metáfora. Existem doentes. Porque o dia que as pessoas não forem mais doentes, enfermiças da alma, as doenças desaparecerão. É assim que aí Emmanuel continua sobre as enfermidades. É assim que muitas vezes a tuberculose, o câncer, a lepra e a ulceração aparecem como fenômenos secundários, residindo a causa primária no desequilíbrio dos reflexos da vida interior. E aí, minha gente, tem muito espírita que vê a reencarnação olhando para trás, só olhando para trás, não vê a reencarnação olhando para frente. Ah, não, fulano pegou essa doença, é kármico, é o passado. Ah, não, fulano pegou um câncer, não, é coisa do passado. Não é não, gente. A grande maioria é aqui, é da maneira que a gente está vivendo aqui. Olha o que Emmanuel falou sobre a depressão. Todos os sintomas mentais depressivos influenciam as células em estado de mitose. Fui eu no dicionário. Mitose é a célula-mãe gerando duas células, estabelecendo fatores de desagregação. E Emmanuel adverte, nossas emoções doentias, as mais profundas, quaisquer que sejam, geram estados enfermiços. É a repetição, é o princípio da repetição. A pessoa que se irrita facilmente, sempre, ele vai ter um equilíbrio emocional desorganizado lá na frente. Sentimentos negativos que alimentamos voltam-se contra nós mesmos.
E agora, Emmanuel, analisando a questão do hábito. O hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando constante indução à rotina, e a rotina, nós sabemos, é a ferrugem das ideias. Hábitos aos quais nos acomodamos confortavelmente, sem esforço, sem sacrifício, herdeiros de milênios gastos na recapitulação de muitas experiências análogas entre si. Emmanuel falando, herdeiros de milênios, repetindo as mesmas experiências. Hábitos aos quais nos ajustamos sem resistência. É assim que a criatura vive, de modo geral, sob o domínio da ignorância acalentada. E eu vejo muitos espíritas dizer, rindo, com a maior naturalidade, não, eu não gosto de ler, não, me dá sono ler. E outro dia uma companheira chegou, disse que era médium, queria estudar o livro dos médiuns, e eu forneci um livro dos médiuns, que eu tenho, emprestei a ela, só que encadernado. Ela olhou e falou assim, mas é muito grosso, não tem mais fino, não, gente. Porque eu não gosto de ler, não. E as pessoas falam isso com a maior naturalidade. Onde é que nós vamos pegar conhecimento da vida? Onde é que nós vamos pegar? Gente, já fizeram um óculos que você aumenta o volume e fala no celular pelo óculos, na cabeça. Nós estamos chegando a esse ponto. A tecnologia, nós não vamos ter ideia do que vai ser a tecnologia no futuro. Disse o nosso Chico Xavier, e o que ele fala, para mim, é lei, que os habitantes do planeta de regeneração, que devem começar a iniciar, porque Deus não tem pressa, em 2057, para lá de 2057, já começou, mas efetivamente. Nós vamos tomar uma pílula diária e manter a expressão fisionômica, por exemplo, que nós tínhamos há 40 anos de idade, quando nós tínhamos 40 anos, e que nós gostávamos muito. Nós vamos ter um aparelho. O Chico perguntou ao Geraldo Lemos o que é sobre a internet. E o Geraldo ficou assim, Chico não tinha computador na época. Foi em 1987, por aí, o que ele perguntou. O que é... Falou sobre a internet, perguntei, agora me fala o termo exato. Então, ele falou, não, no futuro, o espiritismo será divulgado pela internet. Olha aí, nós divulgando o espiritismo hoje pela internet, confirmando as palavras do Chico. E ele disse mais, ele disse que nós íamos ter um tablet, um tipo tablet na parede, que em determinadas horas do dia nós íamos conversar com os nossos entes amados desencarnados. Gente, não é aquele aparelho que a gente compra na loja americana ou na Casa Bahia, não, e passa a usar, não. Isso depende de determinados prismas, determinados princípios, envolvendo conhecimento, merecimento, uma série de coisas, afinidade. Então, nada pior, dizia o Chico, do que a pessoa se deixar dominar pela ignorância, a ignorância acalentada. E o Chico dizia que o grande problema da ignorância é que a ignorância não dói. Se ela doesse, era uma boa. É como disse o poeta, né? Deixa a vida me levar. A pessoa vai levando a vida. Na infância, ele pensa na juventude. Da juventude, ele não quer sair da juventude. Ele vai, entra naquela rotina do dia a dia e desencarna e prepara outra reencarnação. André Luiz fala que existem espíritos no plano espiritual que há 10.000 anos, está lá em Evolução em Dois Mundos, em 10.000 anos, reencarnam sem tomar consciência se estão na carne ou fora da carne.
Eles desencarnam, não tomam consciência que estão desencarnados, e os espíritos ali imediatos, que trabalham ali, preparam uma nova encarnação para eles, e eles vão reencarnando 10.000 anos, disse André Luiz, está no livro Evolução em Dois Mundos, eu não sei qual é a página, mas leiam o livro que vão encontrar lá. Então, é que pela rotina construtiva, essa que é a boa rotina. Acordar às 5 horas da manhã para ler uma página, para enviar uma página para os amigos. É uma rotina saudável. Fazer isso todo dia, sempre. É um trabalho que eu faço com a maior alegria e o maior prazer de mandar uma trovinha para os meus amigos. E quem ganha com isso? Eu. Eu sou o primeiro a ganhar, porque eu tenho que fazer, preparar, eu tenho que ir lá, especular, tenho que procurar, eu tenho que ver se não está igual a outra, se não está igual a um outro autor. Então, quem ganha sou eu. Então, vamos incorporar aos nossos costumes novos hábitos, mas hábitos construtivos. Onde é a Rua dos Arcos? Onde está a minha casa dos Arcos? Minha viagem à Vila Rica? Onde foi o carro? Meus cavalos? Foi um espírito que está essa passagem no livro Deus Conosco, na página 76, Psicografia do Chico. Então, Emmanuel esclareceu. Esse irmão nosso é muito sofredor. Imaginem que, depois de 100 anos de desencarnado, não se convence de sua nova situação. 100 anos depois, a natureza não dá salto, a cada um segundo as suas obras. Jesus falou isso exaustivamente. Oração. Vamos ver agora falar sobre a oração. Se nós conhecêssemos o poder da oração, nós oraríamos muito. O que André Luiz fala e Emmanuel? Comece o dia na luz da oração. O amor de Deus nunca falha. Eu, às vezes, pergunto para aqueles companheiros espíritas que vão lá no atendimento, eu pergunto, você tem o hábito de orar? Ele diz, tenho à noite, quando eu não estou cansado, eu oro. Eu digo, desculpe, mas você não tem o hábito de orar. Porque o orar começa de manhã e à noite, antes de dormir. E, durante a semana, o culto do Evangelho no lar. Quem tem o hábito saudável de orar, quando pela manhã e pela noite está fazendo o que deve ser feito pela prece. Orar é identificar-se com a maior fonte de poder de todo o universo, diz Emmanuel, absorvendo as reservas e retratando as leis da renovação permanente que governam os fundamentos da vida. Quem é a maior fonte de poder de todo o universo? É Deus, nosso Pai. Gente, tem melhor fonte de identificação para governar, para nos amparar, para nos inspirar durante a vida? Não tem. E a gente sabe que nenhuma prece sincera se perde. Nenhuma. Vejamos esse exemplo que André Luiz revelou no livro Entre a Terra e o Céu. A prece de Evelina, uma menina que, nos seus 15 anos de idade, fez uma prece sentida, que rompeu todas as barreiras da carne. E olha só, é o que André Luiz chamou de prece refratada. É aquela cujo impulso luminoso teve a sua direção desviada, passando a outro objetivo. Por quê? Porque Evelina rogava a sua mãe desencarnada em favor da madrasta, que sofria grave obsessão. Só que a sua mãe era o espírito que obsidiava a madrasta, por ciúme, porque ela tinha ciúme. Tem gente que tem ciúme, é espírita, tem ciúme e não combate. Mas o que tem? Acha normal ter ciúme. Vamos combater, gente, combater o ciúme. Ciúme é filho do egoísmo. Tem gente que acha até bacana, é prova de amor ter ciúme. Por ciúme, do lado de lá, ela obsidiava a madrasta. Desferida em elevada frequência, a súplica de nossa irmãzinha. Olha só o poder da prece. Vara os círculos inferiores e procura o apoio que não lhe faltará. E Emmanuel concluiu, dispomos na oração
do mais alto sistema de intercâmbio entre a Terra e o céu. E agora vamos falar sobre a obsessão, pequenos traços. Emmanuel define a obsessão como um equilíbrio de forças inferiores retratando-se entre si. Vejam bem, retratando-se entre si, viu? Não existe obsessão unilateral, não. É daqui para lá e de lá para cá. Como tem daqui para encarnado e desencarnado para desencarnado e vice-versa. É o equilíbrio de forças aparecendo os próprios espíritos encarnados a se subjugarem reciprocamente pelos fios invisíveis da sugestão. É aquele pessoal que quer manter, segurar o controle remoto da vida do outro, deixa o outro viver, deixa ele fazer o que quiser. Ué, a pessoa violenta o próprio, muitas vezes, o programa que fez do lado de lá, porque o pai, um companheiro nosso, durante 2 anos, o pai não falou com ele, porque ele queria que ele fosse militar. E ele estudou no colégio militar, e quando saiu, ele não seguiu a carreira militar para ser professor. E o pai ficou 2 anos sem falar com ele, porque queria que ele fosse militar, que não tinha nada a ver com o temperamento dele. Então, através dos... Muitas vezes, aparece entre os próprios espíritos encarnados a se subjugarem reciprocamente pelos fios invisíveis da sugestão. É através do processo de repetição. Emmanuel detalha a questão. A mente que se dirige a outra cria imagens para fazer-se notada e compreendida, prescindindo da palavra e da ação para insinuar-se. É um encantamento. E se a mente visada sintoniza com a onda criadora lançada sobre ela, inicia o circuito de força dentro do qual a palavra e a ação se incumbem de consolidar a correspondência, formando o círculo de encantamento em que o obsessor e o obsidiado passam a viver agindo e reagindo um sobre o outro. Não há, pois, nesse processo, obsessão unilateral. Toda correspondência desta espécie se nutre à base de intercâmbio mais ou menos completo. Quanto mais sustentadas as imagens inferiores de um espírito para outro, em regime de permuta incessante, mais profundo o poder da obsessão. E os obsessores, notamos nessa linha de raciocínio como os espíritos obsessores são culpados de tudo que acontece com o chamado obsidiado, sem culpa formada. É como dizia Manuel Franco, lá do Grupo Haiti. Dizia que, ao contrário, o espírito obsessor é um grande amigo do espiritismo, porque levava as pessoas a procurarem o desconforto na casa espírita. Qual o remédio a gente tomar para isso? Renovação. Abandonar a inércia, a acomodação. Dá trabalho? Dá. É fácil? Não é fácil. Mas é sedutor depois que a gente tem novos conhecimentos, novas coisas, o pouco não nos seduz mais. A médium amiga do Chico, trabalhadora, olha só, gente, um obsessor tinha ascendência sobre ela. Ela caía no fogão, estava cozinhando, e o obsessor vinha, ela caía no fogão, se queimava. Ora, ela acordava, saía de camisola pelo campo, pulava cercas, se feria, e o marido atrás dela. Chico, frequenta aqui a mesa. Olha só, gente, é remédio, hein? Dado pelo Chico. Eu frequento a mesa mediúnica aqui, trabalho na assistência social e continuo com esses problemas. O que eu faço, Chico? Olha o remédio do Chico. Trabalha, minha filha, trabalha mais, trabalha. Ela aumentou a dose de trabalho e melhorou. Aí a pessoa não vai no centro, não consegue melhora, porque ela não muda. Ela pensa que o centro espírita é a coluna espiritual, onde a pessoa vai lá jogar lixo. Aí ela diz, não, esse centro é fraco, vou mudar de centro. O guia lá é fraco. Não, nós é que temos que fazer a nossa parte.
Porque o obsessor, não canso de dizer, não gosta de trabalho, não gosta de pessoas. O obsessor gosta de pessoas acomodadas, preguiçosas, tristes, medrosas e sistemáticas. E agora falando sobre o dever. Faltam só 3 itens, viu, minha gente? Tenham paciência. O dever define a submissão que nos cabe a certos princípios estabelecidos como leis pela sabedoria divina para o desenvolvimento de nossas faculdades. O dever cumprido nos dá a consciência tranquila, e não há tesouro maior na vida do que a consciência tranquila pelo cumprimento do dever. Quando não cumprimos, aí fala sobre a culpa. Quando não cumprimos os nossos deveres, o que acontece? Surge o sentimento de culpa, originando o remorso, dando origem ao quê? Ao arrependimento. A noção de culpa, com todo o séquito das perturbações que lhe são consequentes, agirá com seus reflexos incessantes sobre a região do corpo ou da alma que corresponde ao tema do remorso de que são portadores. E agora vamos analisar, antes de fechar com o amor, a questão da morte. Emmanuel explicou, todos os círculos da existência, para se adaptarem aos processos da educação, necessitam do hábito, porque todas as conquistas do espírito se efetuam na base de lições recapituladas. É importante não esquecer isso. Segundo o mesmo princípio, a morte nos confere a certidão das experiências repetidas a que nos adaptamos, de vez que cada espírito, mais ou menos, se transforma naquilo que imagina ser. E arremata, Emmanuel. É por essa razão que morrer significa penetrar mais profundamente no mundo de nós mesmos. E nós encerramos essas reflexões, não podia deixar de ser de outra maneira, falando do que mais sublime existe na vida, o amor. O amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas, diz Emmanuel. Nesse livro, Pensamento e Vida, plasma divino com que Deus envolve tudo o que é criado. O amor é o hálito dele mesmo, penetrando o universo. O amor é a esperança do céu. O amor é o reflexo de Deus. É assim que cada espírito reflita livremente aquilo que mais ame, completa Emmanuel, transformando-se aqui e ali, na luz ou na treva, na alegria ou na dor, aqui empenha o coração. Eis porque Jesus tomou o amor ao Pai por inspiração de toda a vida, amando sem preocupação de ser amado e auxiliando sem qualquer ideia de recompensa. Desceu a esfera dos homens por amor e legou-nos, em nome de Deus, a sua fórmula inesquecível. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E o original dessa sentença não é amar como nós costumamos achar que amamos, é amar uns aos outros como Jesus nos amou. A novidade do ensino é essa, gente. Amai-vos uns aos outros como Jesus nos amou. É o que a gente podia falar sobre esse tema. Agradecemos a paciência de todos e vamos encerrar com a nossa oração final. Jesus amigo, nós agradecemos a oportunidade de sermos úteis. Permita, se uma criatura, uma pessoa, se sentir confortada por esses apontamentos que nós trouxemos, Senhor, nós nos damos por pagos, por satisfeitos. Que a tua paz, Senhor, cubra toda a humanidade, Senhor. Ajuda-nos a entender que sois amor, e o amor aprende, quem é amado aprende a se renovar. Nós precisamos amar para sermos amados, como disse o nosso Antônio Vieira. Quem ama e não é amado é martírio, mas quem é amado e não ama é tirania. Senhor, abençoa o nosso núcleo, o nosso Ivair, a diretoria, os seus trabalhadores,
que possamos rapidamente iniciar os trabalhos das reuniões públicas, porque o povo está precisando muito, a depressão, enfim, a luta, dificuldade, a perda de emprego, são problemas muito sérios. Que a tua paz, Senhor Jesus, esteja conosco agora e sempre, graças a Deus. Muita paz a todos, muito obrigado.